Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, com a informação, a boa informação. Boa no sentido de que nós tentamos passar da melhor maneira possível para vocês, com os maiores elementos e com os detalhes, porque as notícias dificilmente são boas, né? Nós tivemos hoje, para se falar em violência, nós tivemos hoje em especial, em Caxias do Sul, um confronto entre Brigada Militar e 4 jovens, e os 4 jovens morreram nesse confronto. Todos eles, não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, merecedores ou não, mas todos eles comprovadamente envolvidos com o tráfico de drogas. E no final da tarde de hoje também, num bairro aqui de Porto Alegre, lá na Protásio Alves, lá em cima na Protásio Alves, uma mulher, as versões são diferentes. Aconteceu uma versão de que um carro tinha parado num determinado lugar e jogado uma mulher para fora. E essa pessoa estava morta. E a outra história é de que ela estava numa parada de ônibus, parou em frente a essa parada de ônibus, um veículo e tal, e dali atiraram contra ela e ela morreu na hora. Enquanto isso, lá nos ares de Brasília, o foro privilegiado, ou o término do foro privilegiado, as restrições ao foro privilegiado foi, sem dúvida alguma, uma das grandes atrações de Brasília, que Brasília tem muitas atrações, né? E o lamentável, no meu entendimento, foi a selvageria, ou os danos causados ao Transurb depois do jogo do Grêmio. Porque eles se preocupam com o transporte das pessoas, de acesso até o estádio, de retorno do estádio, estendem os seus horários, aumentam, e as pessoas destroem. O Transurb estima em R$20 mil as depredações, os danos causados ao trem depois da partida entre Grêmio e Lanús. Aliás, Grêmio e Lanús, que sofrimento, hein, gente? Eu tentei secar, mas não consegui, né? Mas não precisou, né? Não precisou, né? Não precisou secar, porque jogou o primeiro tempo um horror. Mas depois conseguiu, né? O Grêmio não merecia ter ganho do Lanús. O Lanús teve duas bolas que o goleiro do Grêmio, o Marcelo Groy, fez um milagre. Uma defesa mais ou menos parecia com aquela do Pelé na Copa de 70, que o Gordon Banks, da Inglaterra, defendeu, que é considerada a defesa mais difícil do futebol. Quando o atacante cabeceia literalmente de cima para baixo, ele ataca a bola e a bola vai bem no canto, de cima para baixo, o goleiro tem que tirar que nem um cortador de manchete no voleibol, que o manchete no vôlei você corta assim, no futebol e corta de mão trocada normalmente. Isso aí salvou o Grêmio, mas no segundo tempo o técnico Renato, aqui vai a minha homenagem a ele, o técnico Renato mostrou que conhece futebol, ele avançou a marcação, botou o Grêmio mais no ataque e o Grêmio imprensou o Lanús. Só que o gol do Grêmio não foi uma jogada tramada. Foi uma jogada numa rebarba. Foi na sorte, a bola picou e sobrou para o jogador do Grêmio e o Grêmio fez o gol. O segundo jogo vai ser um sofrimento. O gol na casa do adversário não vale dobrado. O Lanús vai ser uma pedreira contra o Grêmio. Os próprios times argentinos têm medo de jogar em Lanús. Lanús é tipo Macalós, de Buenos Aires. O Lanús se orgulha de ser o melhor time de bairro do planeta. Vai vender caro uma derrota ou vai eliminar o Grêmio, ou ganhar a Libertadores. O que vocês acharam que tu achou, Gustavo? Hoje eu resolvi começar com futebol, mas... Eu queria só chamar a atenção para um aspecto que as pessoas estão esquecendo. O Lanús não é essa coisa pequenininha que dizem, não. Ele não faz parte dos grandes clubes de Buenos Aires. Ele é de Lanús, que é uma cidade da periferia, a região suburbana mas o Lanús é um clube tradicional, é um clube sócio-esportivo tradicional. Seria como se nós tivéssemos aqui a Sojipa ou o Grêmio Náutico União com um time de futebol. O Lanús, na última década, investiu forte no futebol, cresceu, mas é um clube social que tem sede, que tem um quadro de sócios bem interessante. E tem títulos, não tem no futebol? Tem muitos títulos, né? Não é um qualquer. Ganhou a Copa Argentina. Campeão. Não é à toa, está na final da Libertadores. Campeão argentino e já disputou uma final da Libertadores da América. Então, assim, o Lanús tem tido muita sorte, um bom trabalho no futebol, mas ele não é um clube insignificante. Tinha gente comparando o Lanús com... o Lanús é o novo
Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo é campeão gaúcho, né? Devagar. Isso aí. Então, estava comparando o Lanús com o Cruzeiro ou São José. Não, o perfil do Lanús é diferente. Ele é um clube sócio-esportivo que tem um quadro societário, repito, forte, que tem esportes olímpicos, tem atletas olímpicos, tênis, enfim, uma série de coisas, e que cresceu no futebol. Então não dá para menosprezar a capacidade do Lanús. Agora, é inegável que o Lanús vem sendo empurradinho, né? Mas o presidente da Chapecoense e o diretor de futebol da Chapecoense disseram, olha, esse presidente do Lanús é poderoso. Ele conhece gente, ele tem influência política, é um homem rico, e a Chapecoense tomou aquele tranco e foi jogada fora para que o Lanús entrasse. Depois veio o jogo com o River, aquele pênalti polêmico, o juiz da câmera, o juiz né, consultar o videotape, o juiz da televisão, Ontem não teve nada disso. Por quê? É uma pergunta que Será ficou que é porque influente o presidente do Grêmio ontem disse que se sentiu roubado dentro da própria casa. E mais, não apenas o pênalti foi escancarado, como também preocupa muito o árbitro que vai apitar o jogo final. Porque lá na Comebol, Magda, se fala formalmente, né, com bom humor, quando um time argentino... Quando um time paraguaio precisa ajuda, escalam um juiz argentino de segunda linha. Quando um time argentino precisa ajuda, escalam um juiz paraguaio. Mas o pior disso, Vitorino... E é paraguaio o juiz que vai apitar a final. O quarto árbitro que vai coordenar os árbitros vai ser argentino. Argentino. Isso é um absurdo. Botar um árbitro argentino numa partida que um time argentino decide. Ele vai ser o coordenador. O coordenador ele que vai decidir. Gente, olha que absurdo. Sim, se o Lanús ganhar, né, vão dizer que tem dedo do juiz aí. Não, mas que tem. Mas ontem mostrou um pouco, né? O Lanús está sendo empurrado. Foi muito complicado. O Lanús está sendo empurrado. Ontem a coisa foi constrangedora. Constrangedora, né? Porque foi muito escancarado, né? O pênalti, eles não estão nem disfarçando para roubar. Foi um golpe de MMA. Exatamente. Se aquilo não é pênalti, pelo amor de Deus. Né? Então, foi coisa constrangedora, não teve juiz de linha se manifestando, não teve juiz de câmera se manifestando, e agora a gente não vai fazer uma fumaceira lá. Eu já falei, eu acho que o Grêmio tem que levar uma equipe de segurança muito forte, vai ser a Comebol tem que mandar muita gente para lá, porque vai dar problema. A probabilidade de ter arruaça lá é evidente. Agora, vocês viram que amorzinho ele fazendo comentário de futebol, ele todo elegante, todo comedido. Sério? Ele fala assim, ele impostou a voz, eu achei maravilhoso. O que você achou, Marne, com a sua roupa quase verde? Que não é verde, ela é quase. Mais ou menos. É quase verde. Mais ou menos. Senão, eu quero dizer para vocês que eu sou um torcedor do Esporte Clube Internacional, estou com a esperança de ser campeão da Série B, né, agora, nesse final de semana, mas torci pelo Grêmio, que é um time gaúcho, vamos dizer até que é hipocrisia minha, mas também é que é o problema de cada um pensar dessa forma, torci pelo Grêmio. E eu achei que esse Lanús fosse um timeco. Quando eu vi os primeiros minutos na televisão, eu digo, vou imitar o Vitorino, e aí eu vi que eles são bons, eles não são ruins, não. E o Vitorino matou, vai ser uma pedreira. O próximo jogo lá em Lanús, lá naquela cidadezinha de 200 mil habitantes, vai ser, se o Grêmio empatar, vai ser uma coisa absolutamente heróica. E o Chicão ponderou, né, sopesou de uma forma bastante honesta. Ontem, o Renato provou que é um grande técnico. Tem muita gente que tem inveja do Renato. Primeiro, o Renato é boa pinta. Por uma série de razões, né? O Renato é boa pinta. O Renato namorou as mulheres mais lindas desse Brasil. Verdade. Então ele tem uma série de coisas. E aquele papo. Ele pegou quem ele quis. Ele pegou quem ele quis. Então, provou que entende da profissão, entende do métier. Eu não entendo, eu sou apenas um torcedor, etc. Mas eu vi que ele armou, mexeu bem e o time chegou à vitória. Eu estou torcendo para o Grêmio ser campeão da Libertadores. Sou colorado. Mas, antes de tudo, eu sou gaúcho e sou brasileiro. Mas são poucas as pessoas, Martin Barcelos, que têm essa dignidade que tu tens, e tem esse pensamento de que consegue assistir aquela partida de futebol ou qualquer outra dessa natureza com isenção, sabe? Torcendo pelo time brasileiro, ponto.
É muito difícil. Eu não tenho dignidade. Pois é, mas eu não tenho dignidade porque eu não consigo torcer pro nosso maior rival. E até porque, né, o Grêmio vencendo a Libertadores, com certeza vai sobrar para os colorados, porque olha, a corneta vai Mas rolar. em compensação, o que os colorados fizeram de festa ontem, ao longo do jogo. Fizeram, mas depois já calaram a boca, mas né? Foi, né? Foi, mas tinha que ser. Né? Mas isso faz parte do futebol gaúcho. Claro. Essa coisa maravilhosa. Essa rivalidade. Quando é sadio, agora, né? É sadio. Agora, o que fizeram com a Trenzures, destruir trem. Muita coisa. Mas, pelo amor, são bandidos, são lacaios. Olha, na chegada ao estádio, não sei quem, mas brasileiros, gaúchos que estavam ali, destruíram um automóvel de uns argentinos que estavam passando por ali. Então, são coisas inadmissíveis. Mas vai ter troco. Troco forte, troco forte. E outra coisa, sabe, Magda? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito com a nossa cidade, porque o lixo que ficou a nossa cidade depois do jogo é impressionante. O entorno da arena ficou muito sujo, coisas jogadas no chão. Acho que as pessoas podiam ser um pouco mais responsáveis e cuidar disso. Isso é um problema de Grêmio, de Inter? Não, isso é um problema do cidadão, educação do cidadão. Independe do time, as pessoas, o cidadão não tem a responsabilidade. Começando que o cidadão não consegue colocar, por exemplo, o lixo no lugar, né? Não, além do lugar, ele não acondiciona o lixo como deveria ser acondicionado. Sim. Magda, você sabe que eu lembro da Copa do Mundo, Japão. O choque que as pessoas tiveram com o Japão. Os japoneses eles comem, se divertem, na saída, tiram um saquinho do bolso. E onde eles estiverem nos estádios do mundo, tu vê como eles são. Eram os últimos a sair do estádio, porque eles iam lá e recolhiam tudo que eles levaram. Impressionante também. Olha, voltando a educação. Mas a educação é um artigo em extinção, até para rimar. O negócio... A educação é um artigo em extinção. Não, teve uma passagem curiosa sobre o Japão. Amigo meu, ex-amigo, que ele decidiu não ser mais meu amigo, enfim, que na final do Internacional no Japão, em Yokohama, ele esqueceu a máquina fotográfica no estádio. Saiu e, sei lá, levantou, enfim, comemorar, e esqueceu a máquina fotográfica no estádio. Bom, ele saiu e quando estava lá fora, ele disse, puxa vida. Já era. Aí foi num balcãozinho lá e achados fez uma reclamação. Olha, coisa e tal, Anotaram. Voltou pro hotel. Perdi, né? Máquina fotográfica, imagina. No outro dia, 10h30 da manhã, bate no hotel lá. É outra cultura. As características da máquina. Máquina fotográfica dele. Devolveram. Sem gastar nada. Algum japonês achou, entregou no balcão, lá tinha as características, foi no hotel. Mas isso tu sabe que o povo fora daqui, na sua maioria, é assim. Eu lembro que o Jorge Nassi uma vez comentou, ele esqueceu uma máquina fotográfica também num trem, na Alemanha, em algum lugar assim. Esqueceu, sabe? Tu tá com a máquina e tal, tá viajando, desceu do trem. Muito tempo depois, os caras acharam ele e entregaram a máquina dele aqui no Brasil. Puxa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Levou um tempão, entendeu? Tudo isso, mas entregaram a máquina dele aqui no Brasil. Educação, é cidadania, né? Boa noite, bancada maravilhosa. Adoro a competência dos comentários de todos e digo que sou colorado, mas torci pelo Grêmio porque sou gaúcho. Mas futebol se ganha no jogo. Não ficar chorando, não fiquem chorando, não ficar chorando porque o juiz não fez isso, não deu aquilo, senão nas partidas vamos ter um juiz para cada time. E com esse futebolzinho de ontem, não ganha não. Abraço a todos, André Antoniazzi. Tu é digno, tu é colorado, tu torceu pelo Grêmio, mas no finzinho tu deu uma cutucada. Fizesse muito bem. Mas bem eu achei que foi um bom jogo, um jogo tenso, um jogo nervoso. Não tem decisão bonita, né? Não tem decisão bonita. Valendo Libertadores? A decisão valendo Libertadores. Imagina um título continental. Não tem decisão bonita. Os jogadores se empenham, se atiram de corpo e alma, e tem a catimba, enfim. Eu acho que o jogo lá vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo forte. Confesso que me preocupa assim a arbitragem. Essa eu não arredo o pé da minha desconfiança. Um árbitro paraguaio, sede da Comebol,
para decisão, time argentino, e ainda com um argentino coordenando os juízes de vídeo. Aí não dá, né? Posso ler um WhatsApp aqui da gente? Deve. Sobre este assunto, uma cornetinha, né? O Luiz Antônio de Novo Hamburgo disse: o Grêmio reclama de ter sido roubado, mas, segundo Renato Portaluppi, o mundo é dos espertos. Cada um usa a arma que tem. Eles usam o drone. E o Lanús... Mas a propósito disso... Usou o ladrone. O ladrone. O ladrone. Ladrone, gostei. A propósito disso, o Renato não se retratou, mas ele veio a público de novo e dizer que ele empregou muito mal essa palavra esperto, que esperto é uma coisa... Nem sempre é uma coisa legal, normalmente é uma coisa ruim, assim, meio maliciosa. Mas ele trocou a fala por inteligente. O mundo é dos inteligentes, ele disse. Ele viu que tinha... Alguém chamou a atenção Sim, dele. mas ok. Mas ele veio a público e disse, olha, ontem me expressei super mal, né? Quando disse que o mundo era dos espertos, eu quis dizer... O que eu queria dizer é que o mundo é dos inteligentes. Mas vocês... O Renato foi sensível, né? Foi sensível. O Renato está no processo de amadurecimento. Ele está muito... Espetacular. O Renato vai ser técnico da seleção brasileira mais cedo ou mais tarde. Não duvido. Eu acho que leva alguns anos, mas vai. E ele... Não sei, E mas eu acho que... ontem estava lá, né? mais cedo ou mais tarde ele vai ser técnico da seleção brasileira. Perguntaram para ele em uma entrevista antes do jogo e perguntaram para ele se ele tinha, né, essa pretensão de ser treinador da seleção. E ele disse, olha... Por que não, né? Claro, estou trabalhando para isso. Ele é técnico. Se for laureado com isso, ótimo. Ele é técnico e o posto maior dos técnicos é a seleção brasileira. Carla Krieger não está conosco hoje, está indisposta. Está todo mundo perguntando aqui. Está indisposta, está com uma enxaqueca muito forte e tal. Será que ela está grávida de novo? Não, mas ela foi no jogo do Grêmio ontem. Mas ela foi no jogo do Grêmio. Tá Será explicado. que ela não está... Está explicado. Está explicado. Deve estar sem voz. Não, ela está com voz e tudo, ela está indisposta. Mesmo amanhã ela vai estar conosco. Mas por falar em estar e não estar, nós temos a notícia agora de que faleceu no dia de hoje, aí em Cruz Alta, que é um lugar onde nós temos uma audiência muito grande, de telespectadores muito carinhosos. Faleceu no dia de hoje, aos 84 anos, o jornalista Paulo Pinto. Ele era fã do Atualidades, é meu fã em especial, e eu lamento muito, a cidade decretou o luto de 3 dias, fazia uma semana já que ele estava internado, tratando de problemas respiratórios, e acabou falecendo por complicações desta doença. Então, nossa solidariedade, nossa tristeza pelo falecimento de Paulo Pinto, nosso querido telespectador e fã. Eu perdi um fã, né? Não pode ser assim. Deixa eu mandar um abraço aqui, lá para Caxias do Sul, o Ricardo de Campos, que está nos assistindo. Ricardo, grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho que você tem com a gente. Quem pediu esse abraço em seu nome foi o seu irmão, o Marcelo, que é gerente de esportes do Sesc e que vai estar comigo nesse final de semana. O que vai acontecer nesse final de semana? Tem o triatlon do circuito. Que é um grande evento. É o encerramento do circuito Sesc de triatlon, circuito brasileiro. Maior circuito brasileiro de triatlon. Vai ter a participação dos principais atletas premiados do Brasil, inclusive o Colucci, né? Colucci, que é campeão pan-americano, medalhista olímpico, Colucci, e os principais atletas, os triatletas brasileiros, inclusive com a participação de um triatleta mexicano que vem para essa prova. É a etapa final do circuito Sesc de triatlon, a etapa final brasileira é aqui no Rio Grande do Sul, lá em Tramandaí, em todo o centro da cidade, a cidade se mobiliza, prefeitura, enfim, um evento maravilhoso. Muito bacana. E a Rádio e TV Pampa vão estar lá. Sábado a gente vai para lá cedinho, toda a equipe, a rádio da TV cobrindo. No domingo pela manhã, transmissão ao vivo pela Rádio Pampa e a cobertura completa pela TV Pampa. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Lá no começo do programa, um dos assuntos que eu destaquei foi o foro privilegiado. E o nosso telespectador, Luiz Carlos Chervensky, diz o seguinte, diz assim, doutor Vitorino, sobre o foro privilegiado, o abuso sobre o uso deste recurso por mais de 530 privilegiados no país estava tão à vontade que passou na CCJ na primeira votação. Lava Jato é só a ponta do iceberg. Agora é que vão aparecer coisas que até Deus duvida, com os segredos de justiça sendo desvendados. Agora, no STF, Dias Toffoli, quando viu que passou, o que ele fez?
Pediu vistas. visto e sentou em Ele cima. deve estar precisando de óculos, ele está enxergando mal, porque ele pediu vistas. Pediu vistas, mas ele não sabia sobre o que estava votando. Cara pintada. Agora vai pretear os olhos da gateada, como se diz lá no meu Alegrete. Pô, já estava 7-8 a 0. Pra que ele pediu isso? Esse processo está rolando no STF há tempo. E não vai mudar, né, Gustavo? Agora, matematicamente, não muda, né? Não muda nada. O Dias Toffoli pedir vista para sentar. Ele pediu vista para sentar em cima do processo para aguardar algum amiguinho se livrar de alguma encrenca. Só pode ser porque não tem justificativa. Um ministro do STF num processo de interesse público, repercussão geral no país inteiro. A opinião pública toda querendo o fim desse drama, acabar de uma vez por todas com essa barbaridade que é o foro privilegiado no Brasil. Tudo praticamente decidido, os votos todos no mesmo sentido. Ai, não se iludam, não está acabando o foro privilegiado não, tá? Não se iludam. Essa notícia de que acabou. Não acabou, não é nada disso, é uma restrição. É uma nova visão, uma restrição. Em alguns casos. Anotem, os grandes bandidões vão continuar protegidos, tá? Sem dúvida. Aí o seu Toffoli vem pedir vista de um processo decidido, de conhecimento de todos, já está encerrando. Mas o Dias Toffoli é daquela turma. E os amiguinhos. Pois é. Os amiguinhos. Fala, amiguinho, fala nisso. Dona Magda. Pois não, senhor Mário Barcelos. Eu gosto muito de filosofia, já tenho comentado com vocês, o conhecimento do ser, porque o que faz a filosofia? Faz com que você tenha um maior conhecimento lendo os grandes filósofos. E eu estava revendo alguma coisa sobre um grande escritor, não filósofo, mas um grande escritor, William Shakespeare, vendo algumas coisas a respeito dele. Ele era contemporâneo de Cervantes, Miguel de Cervantes, o pai da língua espanhola, a língua de Cervantes, inclusive o seu Dom Quixote, que acho que todo mundo já leu. Mas observando um pequeno trecho de William Shakespeare, eu vi que realmente ele era fantástico e é fantástico. Claro que todo mundo sabe disso. Ele disse o seguinte, tomem nota aqui, sobre o ser humano. A experiência nos ensina que a humildade é a escada de que serve a ambição para atingir o fim desejado. Desde que chega ao cimo, ela, a pessoa, claro, volta as costas à escada, dirige o seu olhar para os céus e desdenha dos humildes degraus que serviram para a sua ascensão. Ou seja, a pessoa vai galgando os degraus são o trabalho, as pessoas que ajudam a pessoa a subir, e quando ela chega lá em cima, ela não olha para baixo para ver em quem ela pisou, isso que ele quis dizer, em quem ela usou de artifícios para subir, para chegar àquele posto. Você vê que a filosofia, ela é intrínseca, ela está dentro de todos os pensamentos dos grandes autores. Por quê? Qual é o livro, qual é a peça de teatro, qual é o mote principal? É explicar o que é o ser humano. Os grandes autores pensam no ser humano. Então tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação para essa história. E sempre é de fundo filosófico. Muito bem. Falando em outras coisas, o governo... Filosófico. Filosófico. Eu estava apacentando ovelhas. Você estava o quê? Apacentando. Apacentando. Esse termo, um amigo meu, um advogado amigo meu, hoje falou a respeito disso. Pô, fazia anos que eu não via apacentar as ovelhas, as cabras. Sim, e a gente apacenta só as ovelhas e as cabras. A gente não apacenta outras coisas. Tem alguma coisa a ver com barranqueagem? Não, Gustavo Vitorino, não tem nada que ver. Não? Apacentar. Esse advogado, amigo meu, não, Gustavo Vitorino, me perguntou se o senhor tem alguma sociedade com a fábrica de sutiã, porque realmente o senhor vem muito falando de sutiã. Não, o Quase Verdinho, tu já começou cedo hoje, né? O Quase Verdinho. Tem outro eu não falei por do dentro. sutiã, eu falei Dos seios. Isso. Que é feio igual. Saliências mamárias excessivas, masculinas. Não incomoda. Mas enfim, voltamos ao ponto. Sabe quem é que disse que não vai ser candidato? Quem que mentiu? Confessou, disse em família e em um grupo de amigos, e vazou hoje. O incrível Huck. Luciano Huck? Ontem à noite, reunido com alguns amigos, um encontro familiar. A Angélica não deixou? Reunido com alguns amigos, coisa e tal, reunidos com algumas pessoas, coisa e tal. Ele disse, não vou. Bom, a Mônica Bergamo noticiou, o Distman na coluna dele noticiou, todo mundo noticiou hoje. Tentaram falar com o Huck ficou incomunicável. Disse que estava gravando o programa dele, não sei o quê, não quis falar com ninguém. Mas alguns amigos que estavam e familiares confirmaram de que ele disse em alto e bom som
que não seria candidato. Está na coluna da Mônica Bergamo. Claro será que esse vazamento não foi para dar uma despistada? Eu acho que ele usou esse negócio de candidatura para promoção pessoal. No começo, para ver o que dava, foi marketing e promoção pessoal. Seria a repercussão? Tu imagina, tu pensa, raciocina comigo. Se amanhã ou depois tem esse zum em cima do teu nome, imagina tu a promoção. Aproveitar. Vai bombar. Tu vai aproveitar para fazer promoção, tu vai aproveitar para fazer até brincadeiras, para ver como é que é, o que vai acontecer, qual o teu carisma, tudo isso. E autopromoção é um ponto forte. Sabe que Quem aproveita essa promoção é o nosso ex-presidente, porque ele disse que a coisa que ele mais quer na vida é competir a presidência com alguém que tenha o símbolo da Rede Globo tatuado na testa. Mas que o Lula tem a cara de pau de dizer um negócio desse? Quando ele era presidente, ele paparicava a Rede Globo. Mas ele ajudou ele muito. Está se aproveitando da popularidade. É isso aí. Despejava milhões de patrocínio, comprava a opinião da Globo. Agora vem com esse papo babaca. O Lula não tem coerência nenhuma. Quer afrontar. Não tem coerência nenhuma, tá fazendo gracinha. Falando em coerência, ou na necessidade, ou no nosso anseio de ver coerência, no início desta noite de hoje, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo foi levada para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Ela ficará na ala feminina para internas de nível superior, ela é uma advogada, né? E ela está no mesmo presídio onde estão os ex-governadores Sérgio Cabral, Antony Garotin, casualmente, né? E os deputados licenciados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Então, fez-se uma coisa que se pedia, que não se entendia, né? Por que ela estaria em prisão domiciliar com todos esses rolos que ela tem? Você sabe, dona Magda, que o pessoal que está lá em Benfica, o ex-governador, o Serginho Cabral, o Garotinho, tudo diminutivo, porque, né, o Serginho, o Garotinho, essas coisas, eles estão reclamando porque eles estão na parte de trás da cadeia, E dá para uma favela. E essa favela tem baile funk todos os dias. Diz que é uma barulheira, eles estão reclamando que eles não conseguem dormir. Não conseguem dormir. Tem uma maravilhosa. Eles descobriram qual é a cela do Serginho, pessoal da favela, né? E é tudo flamenguista. E o Sérgio Cabral, até por ligações familiares, é vascaíno. Então, quando o Vasco joga e perde, eles vão fazer batucada embaixo da janela do Serginho. O Serginho não dorme. Ele reclamou com a direção do... Se não fosse trágico. Reclamou com a direção do... Ele está em Benfica, né? No antigo Ponto Zero, né? Agora tem um outro nome. E você sabe que o diretor da cadeia foi comandante da Polícia Militar, nomeado por ele enquanto governador. Olha, imagina qual é o esquema que tem lá no Rio de Janeiro. Olha, se vem o ex-governador, eu fui comandante da Polícia Militar à época em que ele era governador, nomeado por ele, amigo, frequentando a casa, eu não posso ser diretor de um presídio em que esse meu amigo, entre aspas, está preso. É uma coisa lógica, né? Então, onde é que está a ética? Bom, a ética... Isso não existe mais, essa palavra. Falando em prisão, aquele deputado federal prisioneiro lá em Brasília, voltou para Pampulha ontem, no final da tarde, tomou um tranco na revista. Estava levando nos bolsos queijinho, mas o que é menos? Que coisa amiga. Não, levou queijinho, biscoitinho. Tudo na cueca. Poxa, os caras mais inteligentes levam dinheiro na cueca, né? Queijo na cueca deve ser um troço horrível. Minha pergunta pro Jardel, porque ele trouxe bacalhau na mala. Ele trouxe na mala bacalhau, é proporcional, né? Tudo bem, mas queijo na cueca mas é proporcional, né? É a várzea. Mas deram um tranco lá no ilustre deputado e o deputado acho que vai sofrer uma advertência lá, alguma coisa, porque tentou voltar para a cadeia. Aliás, Marli, quando a gente conta para qualquer pessoa que existe um deputado federal brasileiro condenado, cumprindo pena na cadeia, as pessoas acham graça e não acreditam. Olha no que foi transformada a justiça e as leis do nosso país. Olha que várzea. Em qualquer país decente, o criminoso perde os direitos políticos, perde, inclusive, parte dos seus direitos, além de ir e vir, né, de liberdade, perde alguns direitos. É normal, o sujeito é condenado, ele é um bandido, é um marginal. Pô, no Brasil, o sujeito mantém o cargo de deputado federal com as prerrogativas que lhe confere o cargo. Olha que bagunça, que esculhambação é o Brasil. Bom, deixa eu ler um WhatsApp aqui da nossa telespectadora Olívia Reis. Ela é de Taquari, deduz. Ela nos avisa que faleceu hoje também em Taquari
Iracy Rocha. Iracy Rocha é um cantor, um compositor, uma pessoa que travava ou circulava muito nesse meio artístico, com composições com grandes outros colegas compositores. Iracy Rocha faleceu. Também é uma perda. Também fazia muito tempo que eu não ouvia falar dele. Eu não sei se ele estava já mais tempo doente, enfim, o que ele fazia, mas eu encontrava com ele muitas vezes nos festivais de música, em Cruz Alta, essas coisas que eu apresento, que de vez em quando eu saio para fazer, às vezes em campanhas eleitorais, né, que a gente tem uma participação como mestre de cerimônias, que eles faziam shows. Iracy era uma pessoa muito bacana, não é porque morreu que eu vou dizer que ele era uma pessoa muito bacana. Estou tentando achar uma foto dele aqui para colocar para vocês. Eu achei aqui, já vou salvar e em seguida eu mostro. Vocês vão se lembrar dele quando olharem a foto. Magda, fala, hoje nós tivemos mais uma confissão eleitoral. Foi lá em São Paulo. O prefeito João Dória Júnior, pressionado, disse que o projeto dele é o governo do Estado de São Paulo. Que para a presidência da República o projeto dele se esvaziou por conta das dificuldades que ele tem dentro do partido e que ele não quer se colocar contra o seu padrinho político, que é o governador Geraldo Alckmin, e disse que o candidato do PSDB, o candidato natural do PSDB será Geraldo Alckmin, e ele desde já se lança ao governo do Estado de São Paulo. É uma candidatura polêmica, mas assim como foi polêmica a candidatura dele à prefeitura. Só que o João Dória, ele goza de um prestígio, digamos assim, eleitoral, técnico-eleitoral, Magda, curioso. Porque o Estado de São Paulo, há muito tempo, não fica nas mãos da esquerda. Os paulistas, Marne Barcelos, ao longo dos últimos tempos, têm votado como os americanos, com o bolso. Eles tiveram um exemplo muito forte com a verdadeira debandada que o famoso ABCD, que não é mais ABC paulista, é ABCD, né? Diadema, a última cidade. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Teve ali. Ali sendo o berço do sindicalismo, dos sindicatos, da CUT, enfim, as empresas começaram a ter problemas lá. A indústria do sindicalismo e da greve prosperou, as empresas começaram a fugir daquela região. São Caetano, Santo André, Diadema, perderam muitas indústrias que se mandaram naquela região por causa do berço do sindicalismo. Quem menos sofreu foi São Bernardo, porque São Bernardo é sede ainda da indústria automobilística brasileira. A GM tem fábrica lá, a Volkswagen tem fábrica lá, a Mercedes tem fábrica lá, praticamente todos, a Toyota tem uma unidade lá. Então, São Bernardo foi a que menos perdeu. Os outros 3 municípios perderam muito por conta desse sindicalismo. O que aconteceu com o ABC Paulista, ou o ABCD Paulista, serviu de exemplo para que os paulistas tomassem cuidado com o voto. Muitas indústrias foram para o interior de São Paulo, não saíram do estado de São Paulo. E eles têm medo de aceitar uma proposta socialista, uma proposta de esquerda ao governo do estado, com medo que isso venha a acontecer com o estado de São Paulo, Marne. Ou seja, grandes indústrias fujam do estado de São Paulo por causa da ideologia, por causa da esquerda no poder, que a gente sabe que a esquerda faz, né? Todo mundo já viu. Mas a direita também faz, eu acho que não dá mais para taxar só. Para um pouquinho. A direita, qual é a liderança sindicalista que tem a direita? Não, mas eu estou falando no sentido geral, amplo e restrito. Mas ninguém gosta tanto da direita quanto os empresários. Dá uma olhadinha, por que eles estão adorando Michel Temer? Chicão acabou de trazer um testemunho ontem. Ele falou sobre Chicão isso. Trouxe um testemunho ontem aqui, bem claro. Então, me parece que o governo do Estado de São Paulo, a briga vai ser entre grandes partidos, não aposto em nanicos, mas certamente o único que vai ter condições de entrar nessa briga seria o PT, se tiver um nome forte para disputar o governo do Estado de São Paulo. Mas, de resto, acho que a briga deve ser entre grandes partidos. PP, PSDB, DEM, o resto, os danicos eu não vejo ali. O Haddad não tem chance. O Haddad foi escolhido o pior prefeito do Brasil. Pois é, né? Aliás, nem segundo turno ele foi na prefeitura, vai ser governador. Teve isso e também as outras coisas que ele fez como ministro, ele sempre foi um fracasso, né? Sempre, eu não sei de onde... Nada que ele fez foi direto, foi direito. O cara é um horror como gestor público. Como ministro foi medíocre, como prefeito. É que as pessoas não votaram nele, as pessoas votaram no Lula, na indicação do Lula, como foi a dona Dilma. A dona Dilma se elegeu
porque o Lula disse, é como o Paulo Maluf, eu estava em São Paulo, ele fez a campanha do Pita, eu assisti toda a campanha, eu morava em São Paulo, realmente, quando você votar no Pita, você está votando em mim. Eu trabalho, eu sou um trabalhador, eu levanto 5 horas da manhã, eu sou igual o Marcelo lá de Porto Alegre, eu levanto 4:30 da manhã para trabalhar. Maravilha. E essa coisa toda. Então ele dizia, aí ele foi para a televisão, aí ele brigou com o Pita. Esqueçam o que eu disse, ele não é aquilo que eu disse. É coisa de Maluf. Agora, olha aqui, ó. Quem vai sair muito branquinho da cadeia é o garotinho, a Dona Rosinha. O garotinho, então, tá com medo até da sombra. Ele não tem nenhum privilégio, ele tá numa cela isolada, no corredor sozinho e tal, mas ele não tem ido nem no banho de sol. Porque ele tá no mesmo complexo, ele tá com medo de apanhar do Sérgio Cabral. Exatamente. Ele tá no mesmo complexo, na mesma prisão, e é o seguinte, o banho de sol é todo mundo junto, né? Sim. Porque sabe o que acontece, Marne? Quando começaram, ele é adversário político do Sérgio Cabral. Quando prenderam o Sérgio Cabral, ele aproveitou o programa de rádio. Fez horrores. Chamou de tudo o Sérgio Cabral, e chutou o balde. Tá vendo porque não dá pra cuspir pra cima? A gente não sabe o dia de amanhã. E dizem a meia boca que o Sérgio Cabral tá contando os minutos pra cruzar com ele no corredor. Ai, sabe aquela história, eu vou te pegar lá fora? Sentar o braço. Aquele negócio, eu vou... Que maravilha. Mas seria genial. Imagina uma briga do garotinho do Sérgio Cabral de rolar no chão. Assim, Ia ser bonito E os presidiários tudo em volta. Agora, Vitorino, o garotinho voltando... lembra muito o senhor. Cada barriga. Ai, parou. Olha, muitos lembram, então, né? Eu vou acabar aceitando o desafio do Chicão um dia e vou vir de cueca aqui. Não, são proibidos. Não Estão pode. proibidos, É proibido. Isso é insalubridade, a gente não ganha insalubridade. Verdade, Mari. Então vocês não venham. Vocês olham pra trás. Vão Não cobrar tem mais caro. essa, não venham aqui, não Vocês vão olham botar pra cueca trás. e coturno, Não. vocês não têm nada que fazer. O telespectador também não precisa presenciais. pobre das pessoas, Voltando a falar do coitados. deputado que foi pego, né, Mas com o vocês acharam o queijo. Chicão Peladão coisa mais linda. Não, ninguém, eu não achei. Não, Isso aqui é um trabalho de marketing. ninguém da pessoa, achou né, querido? o corpo. Não coloque do Chicão, palavras na minha nada. boca, eu não achei. É a arte que ele fez. A coragem. O gesto Eu é a vou coragem. fazer arte. A coragem que ele teve. Faz todo dia arte. Sabe? A coragem que ele teve de fazer uma coisa que ele queria, se expôs às críticas e o que quer que viesse, né? Deu a então cara a isso tapa. a gente tem que prestigiar. Se fosse em São Paulo, eu já falei, o Chicão estaria em todos os grandes jornais de São Paulo. é Estaria no Globo do Rio de Porque Janeiro. aqui os jornalistas são muito feios e invejosos. É, isso mesmo. verdade. Acho que nada a ver. Mas voltando a falar do deputado que foi encontrado, né, com queijo, com biscoitinho na cuequinha, Imagina o os fedor. telespectadores Ai, que estão nojo. mandando suas mensagens sobre esse assunto. Uma telespectadora ou telespectador não mandou o nome, mas disse que para esclarecer sobre o deputado da cueca, foi levado para solitária na prisão por 7 dias. Sim, mas esse deputado do queijo na cueca é aquele que sai para trabalhar. É aquele que vai que tá lá. votando o nosso fica destino. votando o nosso, exatamente. Tá votando o nosso destino em Brasília. Ele vai lá, nos rala um pouco e volta E pra aí cadeia e nós estamos dando de comer para ele. Aí a Débora de Canoas dando de mandou comer, sobre exatamente isso, que tu tá esquecendo dos próprios deputados que andam por aí com tornozeleira. Olha aqui, ó, falando e esquecendo, pra gente não esquecer, eu achei a foto do Iracy Rocha aqui. Tenho certeza que muitos dos senhores vão se lembrar dele. É isso, olha o Iracy, ó. Esse é o Iracy que eu falei agora há pouco, Iracy Rocha. Ele é uma pessoa super conhecida. Morava em Taquari. Ele faleceu em Taquari. Que lugar maravilhoso. Sabe? E, claro, aí ele tá grisalho, mas a gente conhece ele de muitos anos, conheci ele de muitos anos. Lamentável. Nossos sentimentos aos familiares, que os que ficam sofrem muito, sem dúvida alguma. Fala, Jéssica. Não, para descontrair um pouquinho, né? Tá. O Marne falou em apacentar antes, né, Marne? Uhum. Aí o telespectador Irajá Luz, de Porto Alegre, mandou: avisa ao Marne que apacentar significa sentar a pá nas pessoas. Eu também achava Não que era. significa isso, né, Marne? O Irajá Luz ontem nos mandou uma piada também. Sentar a pá. Sentar a pá nas pessoas. É a pá sentar, vou te sentar a pá. Então a muito pessoa bom. fez Gostei. a pá sentar. Morfologia. Então, e a Cátia Abreu, que foi expulsa do PMDB. Pô, mas também ela tá pedindo para levar um pé na bunda há Mas muito tempo. tu viu o que ela tá dizendo, né? Mas essa moça Magda, Não confunde as Cátias. Onde ela passa, ela arruma confusão. Aqui, bah. Que coisa horrível. Onde ela passa... Horrível. O que a favela tá falando lá? Não, o teu linguajar, querido.
O que tem linguajar? Eu te disse há pouco, mas escandalizou o Marne. Escandalizou. Eu, pra mim, tudo bem, querido. Tu é bagaceiro? Eu fiquei... Não é bagaceira. Tô no outro nível, querido. Eu não compactuo com isso aí. Muito bem. Então, tá. Então, como se nenhum dos dois nunca tivesse levado um pé na bunda. Parou. Parou. Mas eu não sou jornalista. O que Não, é isso que eu digo. A Cátia Abreu... Ele quer ganhar o prêmio. Eu vou pedir pra Elisandra, a minha empregada, e concorrer ao prêmio também. Elisandra, entra no prêmio, junto com o Vitorino. Pega ela. Que barbaridade. Não, Zé, não admite isso. Vou de novo, pela última vez. Mas é a última vez também, que se não, senão não eu vou tiver desistir. quórum, desiste, porque a notícia não é Não boa. vou desistir da notícia. A dona Cátia Abreu, ela foi eleita pelo estado de Tocantins como senadora. Muito rica. Contando com, contando com o voto do agronegócio, né? Porque ela defendia a agropecuária, a agricultura na região, a produção primária. Ela era uma defensora ferrenha. Tanto que ela chegou a ser presidente, Marne, da Confederação Nacional da Agricultura. Aqui ela era assim, ó, ela era recebida, faziam reverência para ela. Era tratada como... Limpava o chão que ela passava. Muito bem. Aí ela foi escolhida pela presidente Dilma Rousseff como ministra da Agricultura. Aí começou a meter os pés pelas mãos. Mudou de lado. Casou. Mudou de lado. Bah, aí Casar, é pessoal dela. Mas ela era assim, viúva. mudou de lado em relação às suas posições, às suas posturas. É a nossa cara. Começou a assumir um pensamento de esquerda. Quando deu aquela encrenca, ela saiu em defesa da Dilma, se colocando contra o seu partido, porque ela é do PMDB. Com a mudança e o Michel Temer assumindo, ela continua batendo no Michel Temer, batendo no PMDB, no seu partido, se assumiu de esquerda, traiu completamente o voto que ela recebeu no estado de Tocantins e principalmente traiu seus pares como presidente da Confederação Nacional da Agricultura, porque começou a apoiar os pensamentos socialistas, pensamento de esquerda. Resultado, hoje o presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, perdeu a paciência e decidiu, em sede monocrática, expulsá-la. Ela tem ainda 10 dias para apresentar recurso ao comitê, o diretório nacional do PMDB, se ela quiser continuar no partido, né, apresenta recurso e vai começar a discutir sua permanência ou não. Ou não apresentar recurso, sai e vai procurar outro partido. Mas uma coisa é certa, ela mudou completamente o eleitorado. Ela saiu de um polo ideológico e foi para outro polo ideológico. E o mandato dela termina em 2018. Ela vai buscar a reeleição pelo estado de Tocantins. É aguardar para ver o que vai acontecer. Você sabe que o Tocantins, eu gostaria de falar. Não, fala, Mário. É porque eu estive no Tocantins, até fui ridicularizado pelo senhor Vitorino, para variar. Eu estive no Tocantins, eu achei maravilhoso. Calor, quem gosta de calor. Eu não gosto muito de calor, mas fui muito bem tratado. E tem uma região que ficou muito famosa. Alguém que te abane, tu gosta, é isso? Sim. Sim, eu quero saber se eu for bem tratado. Um fâmulo. Um fâmulo. E aí eu conheci um local chamado Jalapão. Maravilhoso, o mundo inteiro visita isso. Aí eu fui falar essa palavra na Rádio Pampa, Jalapão. Aí o senhor Vitorino me achincalhou no ar que eu tinha que morar no Jalapão, que eu tinha que ir pro Jalapão, caçar sagui, micuim, não sei lá o que é lá, que eu tinha que ir pra lá. Ele acabou comigo lá. Sim, o cara... Deixa ele concluir, depois tu faz a tua Tocantins maravilhoso e o Jalapão, que isso? O Jalapão, Barcelos, está muito interessante o seu comentário. Inclusive, alguns livros foram publicados de fotógrafos internacionais. Até o Sebastião Salgado fez uma matéria muito grande, publicou muitas fotos do Jalapão, das belezas desse local. É maravilhoso, fica a poucos, não sei exatamente, não me lembro quantos quilômetros fica da capital Palmas, né, ali, junto com Porto Nacional, que é outra cidadezinha que eu achei maravilhosa, antiquíssima, esta cidade. Então, eu quero dizer a você, se você quer fazer um passeio dentro do Brasil, vá conhecer o Tocantins, que está na moda hoje por causa da novela da Globo. Está na moda. Então, Jalapão... Por que tu acha que ele está na novela da Globo? Porque ele está pagando uma fortuna para fazer a novela lá. E é um lugar maravilhoso. Muita poeira, um calor. Mas você vai comer aqueles peixes lá do Rio Tocantins, você vai tomar aqueles sucos, aquelas frutas exóticas que só existem naquela região. Agora, se você não gosta de calor, não vá lá, porque 10 da manhã não dá para andar na rua. É fácil. Olha aqui, vocês falaram dos japoneses pela educação e cuidado. O Marne... O que tem que ele falou do Tocantins? O Marne vai ficar desempregado o dia que ele for guia turístico. Por quê?
Pode, imagina. Manda cá, você vai tirar férias, pra onde você quer que eu vá? Vai pro Jalapão. Deixa as pessoas irem para onde quiser. Deixa, cada um com seus problemas. Vocês falaram do japonês pela educação e cuidado com o lixo na época da Olimpíada. Estive na Alemanha, Polônia e Áustria. E nesses 3 países o cigarro é muito caro. Eu sou fumante, infelizmente, e levei meu cigarro do Brasil. 3 pessoas me pediram cigarro nesses países. E eles não concordam em você dar um cigarro sem aceitar o valor de um cigarro. Na Áustria, um rapaz que me pediu pagou 50 cents de euro. E na Alemanha, estava esperando meu voo e um senhor colocou o notebook da Apple a carregar e me pediu para eu cuidar, que ele iria fazer um lanche. No Brasil, ele voltaria e não encontraria o seu note mais. Olha só como as pessoas... Educação é tudo. Abraço a todos, José Brant. É impressionante como a gente ainda se choca quando visita outros países com gestos assim, que para eles são tão simplórios, né, ligados à cidadania, que o Marne bate aqui toda hora. Educação. Você vai nesse país e acaba se chocando com comportamento inacreditável. Eu tenho agora a minha prima, a Vanise, o esposo dela, o Jefferson, voltaram agora de Dubai. E disse, pô, mas a educação, os árabes, coisa e tal, quer dizer, sabe? Ninguém fala alto. Até então a gente tinha aquela coisa de não que, poderia morar. o Brasil é um país alegre, é um país descontraído, é um país não sei o quê, é um povo receptivo. Da onde isso, cara pálida? Onde tiraram isso? A gente que tenta se convencer de que nós somos um país educado, que recebemos a todos bem. Não é bem assim, não. Vá visitar países com outras culturas, mesmo países de cultura tão diferente como um país muçulmano. Os Emirados Árabes é muçulmano. Aliás, a torcida do Grêmio está se preparando para ir lá, né? Vai ser em Abu Dhabi, afinal, esse ano. E vocês vão ver. As pessoas pensam, porque os árabes, aquele estereótipo de filmes, de não sei o quê. Povo educado, um povo gentil, um povo que tem suas características próprias, religião muçulmana, sabe? Proibido beber em público. Sim, o respeito, enfim. Aí a gente, quando você viaja para esses países, a gente se choca, né? A gente acha que... Mas, Vitorino, já que você qualquer coisa diferente que aconteça do nosso país... Por que as mulheres, agora que vão começar a dirigir naquela região, quando tem permissão, carteira de motorista, as mulheres não são humilhadas? Não, Marne. Ou elas, é o contrário? Elas, porque a mulher, a gente sabe que a mulher... Não, elas são muito protegidas lá. Eu tinha essa imagem também. Isso é proteção? Eu tinha essa imagem... Não é cerceamento de liberdade? Marne... dependendo do que acontecer com a sua mulher, você é responsabilizado. Você é responsabilizado. As pessoas dizem, mas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em Dubai, em Abu Dhabi, eu posso casar com 2, 3, 4 mulheres. Pode, mas é coisa para gente muito rica. Porque para você casar com uma segunda mulher, você precisa da autorização da primeira. Para você casar com a terceira, você precisa da autorização da primeira e da segunda. Para você casar com a quarta... E a bala. Tu vai até quantas casamentos? E você sabe quanto custa isso? E eles precisam poder bancar cada uma dessas esposas. Porque você é responsável pela mulher. De viver lá. Você vivia onde? Lá, sem esse esquema. Com várias mulheres. Não. Com essa poligamia toda. Eu não consigo arrumar nenhuma aqui para casar, imagina. Mas lá tu não precisava arrumar, elas vêm porque tu tem que ter dinheiro. Pois é, esse é o problema. Elas vêm. Mas eu não tenho. Só não tem então tu tá fora. Postinho de petróleo lá. Sobre o assunto... Tu tá fora dessa operação. Sobre o assunto das pessoas educadas. Cheguei a Bangu na operação. Sobre o assunto das pessoas educadas, né, que não são brasileiros. O Péricles Júnior mandou aqui, não é educação, é punição para transgressores. Acho que, sim, tem a punição para que eles andem na linha, mas a educação faz parte. Vocês estão falando de dinheiro? O corte na mão foi eliminado. A lei que já punia o corte na mão lá foi o Jefferson, meu primo, minha prima, trouxeram a informação de que essa lei foi revogada lá. Então, nos Emirados Árabes, eles estão se tornando cada vez mais tolerantes. As mulheres, em alguns locais que não entravam sem burca, já pode entrar com burca, desde que com o cabelo preso. Também tem algumas coisas que não eram permitidas. Por exemplo, a mulher dirigir já é permitida em algumas cidades. Ou seja, estão avançando. A tendência vai ser se tornarem países com liberdades ocidentais
preservada a cultura muçulmana. E sabe quem é que cobra isso, Magda? Infelizmente, os próprios muçulmanos. Você sabia que a grande maioria, o Mali me ajuda aqui, o Líbano, que foi destruído pela Guerra Civil, o maior inimigo do Líbano não era o Ocidente, eram os próprios muçulmanos que entraram em guerra. Beirute já foi chamada de a Suíça do Oriente Médio. Bom, o que não é permitido, eu vou deixar bem claro para vocês aqui, é você perder a temporada de altas promoções e facilidades que vão fazer você dormir tranquilo e ter aquele merecido descanso. Sabem por quê? Porque a Sleep Shop entrou no clima da Black Friday. Lembra que eu falei? E, aliás, todo mês de novembro é Black Friday lá na Sleep Shop. Estão dando um super, hiper desconto em toda a linha de colchões. Tem colchão de casal de molas, por exemplo, a partir de R$ 1.290. Resolva os seus problemas de noites mal dormidas, trocando o seu colchão com muita economia. Duas coisas boas, vai dormir bem e vai economizar. Eu vou aproveitar, aliás, já aproveitei e vou pegar mais uma beirinha, já que vai até o final do mês de novembro. Vou passar na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, vou bater um papo como sempre, tomar um bom cafezinho com a Denise e o Rogério e aproveitar esse desconto incrível, 50% no colchão Lust King Coil. Esta grande oportunidade é por tempo limitado e você precisa aproveitar já. Para outras informações, ligue para 3330-1592. Aproveite as ofertas deste Black Friday comprido que a Sleep Shop está fazendo e durma bem tranquilo. Marlon. Outra notícia importante sobre os estupros que aumentaram no país e o aborto inseguro é uma das principais causas da morte materna. Esse é um assunto seríssimo, de suma importância, principalmente para jovens. Porque como o aborto não é permitido, as moças, as mulheres vão fazer os seus abortos nas clínicas clandestinas. Muitas vezes, o pretenso médico, entre aspas, é um enfermeiro ou uma enfermeira ou alguém que não tem a qualificação médica para fazer essa intervenção cirúrgica, que é um aborto, etc. Então, as mães, as jovens, morrem. Essa discussão da PEC 181, aliás, que pode restringir a realização do aborto em casos já previstos, em lei avança na Câmara dos Deputados. Agora, não permitir que a mulher que foi estuprada, Vitorino, e que a mulher que foi estuprada, ou se o bebê é anencéfalo, que ele possa nascer justamente em função de uma lei, eu acho isso realmente um absurdo. A mulher estuprada... São duas coisas que não se misturam, eu acho. Eu tive uma amiga minha no Rio de Janeiro que ela foi estuprada. Uma mulher casada, tinha 30 e poucos anos de idade, uma mulher linda, foi estuprada. Além de ter sido estuprada, o estuprador passou doença venérea para ela. Bom, o que aconteceu? Ela entrou num trauma tão profundo. 4 ou 5 meses depois, ela mandou o marido embora. Ela não tinha mais condições de ter relações sexuais com o marido. Ela me contou, chorava. Um negócio assim, estraçalhante a situação daquela moça, daquela senhora. Bom, eu nunca mais falei com ela, porque eu estou há anos fora do Rio de Janeiro. Mas vejam a situação. E ainda teve que fazer um tratamento à base de antibióticos, fazer tratamento em função da doença venérea que esse bandido, esse muquirana, vou usar um termo, esse muquirana, porque é um muquirana, um camarada que faz uma coisa dessa. É um muquirana. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, as clínicas clandestinas, e no Rio de Janeiro, por exemplo, existem muitas, e aqui também nós temos muitas, a mulher que vai fazer o aborto tem que tomar um extremo cuidado. Como é uma coisa proibida, tudo tem que ser clandestino. Então, não há liberdade como existe em outros países. Eu acho que isso aí tudo teria que ser revisto. Nós estamos no ano de 2017, às vésperas de 2018. O mundo mudou muito, o mundo mudou demais, mas parece que algumas coisas estão retrocedendo. Olha aqui, falando eu sou contra o aborto, mas esse recrudescimento que os evangélicos querem patrocinar aí da lei, eu acho um absurdo. A bancada evangélica. Eu acho absurdo. Que se mantenha a lei atual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma lei coerente, as exceções são bem justificadas, bem fundamentadas, existe fiscalização. Agora, a gente fala aqui dos absurdos cometidos em nome da religião. Esse é um absurdo que está se cometendo no Brasil. O fanatismo religioso está atropelando o direito mínimo da mulher. Não pode influenciar. Né? Como é que você vai condenar de forma perpétua uma mulher simplesmente por conta de um pensamento religioso? Isso não existe.
sabe? Você obrigar uma mulher a ter um filho fruto de um estupro. Ou obrigar uma mulher a sofrer meses e até anos com um bebê anencéfalo que vai perder a vida. Ele vai perder a vida quando nascer, sabe? né? Aí você sujeitar uma mulher a um sofrimento de meses e anos simplesmente porque você tem um pensamento religioso radical. Não, peraí, eu sou cristão, eu tenho minha fé cristã, mas, pô, sabe? Religião também tem coerência, Tem que ter coerência, né? Senão não é religião. Mas voltando a falar, ainda pegando essa linha de coisas assim absurdas, o atacante Robinho, que atualmente defende o Atlético de Minas Gerais, foi condenado pela 9ª Seção do Tribunal de Milão a 9 anos de prisão. Por quê? Violência sexual em grupo. Com mais 5 homens, ele foi condenado e fizeram isso, são acusados de terem feito isso contra uma mulher albanesa de 22 anos. Isso foi algo numa boate, isso foi algo que aconteceu em 2013, já tem... Dentro da boate, né? A história mas ele estava com amigos, ele estava inclusive com a esposa, né? E o que conta é que... o ato criminoso teria ocorrido em uma boate na cidade de Milão, dia 22 de janeiro de 2013. Era o período em que Robinho atuava no Milan. É claro que esta decisão cabe recurso. Mas ele foi revel nisso aí? Foi. Acho que sim. Ele voltou para o Brasil? Essa história já deu muito o que falar. A esposa já deu seu depoimento dizendo que estava junto com ele. Gente, essa história tá mal. Tá mal contada. Pô, o sujeito vai numa boate com a esposa dele dançar e é acusado de ter estuprado alguém dentro de uma boate. Com mais 5 homens. Para. E a justiça italiana tem que botar isso aí em pratos limpos, porque tá mal contado o negócio. Pô, pelo amor de Deus, né? Essa moça, disse que levou um tempo, levou alguns meses para acusar e entrar na justiça e pedir reparação. Sei lá, essas coisas... é a notícia, não dá pra gente entrar... Eu também acho. Também me parece, assim. Agora tem o seguinte, né? Tem que ver da origem até a notícia que chegou aqui. E lá fica preso mesmo, né? Não, preso mesmo. Lá fica preso mesmo, ou não entra mais, funciona, né? Lá tem gente que tem problema com a justiça italiana que ficou muitos anos sem poder entrar. E não pode ir nem para a Europa, né? Porque a pode comunidade europeia, qualquer país europeu que você descer é encanado. Mas ou essa notícia é filtrada e chega na íntegra, devidamente explicada, ou tem alguma coisa errada, porque a história não está fechando. Bom, deixa eu responder aos telespectadores que durante essa semana me perguntaram sobre um curso sobre a reforma trabalhista que eu tinha falado aqui e agora eu localizei o e-mail. Quero dizer para vocês que é um curso de atualização com o título de A Reforma Trabalhista e seus reflexos no direito processual do trabalho. Vai acontecer agora na próxima semana, nos dias 27, 28 e 29, segunda, terça e quarta. O local é o auditório FBT INEG, na Rua Mostardeiro, número 88, no 2º andar. E tem como coordenador científico este curso o desembargador do TRT da 4ª Região, professor Francisco Rossal de Araújo. E aí tem uma programação para todos esses dias. Então, esse é o curso de atualização. O endereço é www.fs, tá? fscursoseeventos.com.br. Então, nós estamos na reta final já de se inscrever para profissionais, para estudantes, para associados da AGETRA e SATERGS tem preços especiais, parcelamento, enfim. Quem se informa, quem está interessado em se informar e se atualizar sobre essa reforma trabalhista tão confusa, né? E é interessante, porque está sendo dada por alguém que domina a matéria, certamente estudou. Vai mudar muita coisa, viu? Tem muita coisa que vai mudar, muito detalhe, vai ser agora alterado, condições, cláusulas contratuais, a interrupção de contrato laboral agora ganha um terceiro, antes era demissão ou demitido, né? Agora existe a demissão por acordo, enfim. E o que eu achei... um curso imperdível para advogados trabalhistas. Eu acho que sim, né? Olha aqui, eu falei no desembargador Francisco Rossal de Araújo, mas tem também o desembargador Ricardo Gelling, que tem um advogado, desembargador aposentado também do TRT, Gelson de Azevedo, que é ministro do TST
TST, obrigada. E o que eu quero comentar com vocês também é que os títulos, né, os assuntos, entre eles, por exemplo, no dia 28, serão discutidos honorários advocatícios e sucumbência no processo do trabalho, a quitação anual de débitos trabalhistas, seus aspectos polêmicos e por aí vai. www.fscursoseeventos.com.br. Eu estava vendo uma pesquisa recente agora que, com a entrada das novas leis do trabalho, caíram 90% o ajuizamento de novas ações na Justiça do Trabalho. Então, é um impacto bastante grande, né? Pela responsabilidade do camarada também que ajuiza essa ação na Justiça do Trabalho. A responsabilidade. Eu não posso ajuizar uma ação litigância de má-fé, sob pena de ser enquadrado na litigância de má-fé, da pessoa ser, quer dizer, inventei essa história, o papel aceita tudo, o computador aceita tudo. Então, essa responsabilidade tem que ser aferida. Desculpa. Chicão Tofani, o nosso telespectador Breno Galo diz assim, poderias me informar por que o Chicão não foi ao programa hoje? Boa noite. Está te achando muito quieto. Não estou aqui. Eu sei, mas ele está brincando, é uma ironia, ele está te achando muito quieto. Então, dá uma notícia, conta alguma coisa para nós interessante. A noite de Porto Alegre, como é que tá, Chicão? Ele não sabe, agora ele só foi estar aqui na piscina agora. Só porque limpando a piscina hoje. A noite de Porto Alegre continua igual. Ruim, então? Não, é uma noite que, na realidade, não tem aquela noite, naquela característica de noite dança. Tu vai hoje querer dançar num lugar, tem poucos lugares. A noite em Porto Alegre é vazia. Show, por causa que... Como é que tu saiu da noite? Saí da noite. Tá casada, saiu da noite. Não tô casada casada ainda, né? Casada que eu digo tá de namorado. Tô comprometida. Não tá solta. Não, programa, mas eu vou a falar, época... corta. Não, mas não e vou. como eu não quero ser cortante, porque o cortante destrua a pessoa, porque eu tenho mais atitude e tenho mais QI, então eu me absorvo e fico nos meus business aqui. Tá, então, Chicão, tu estavas falando, mas não estavas falando, tu tava... Mas é que eu não falo que nem o Vitorino, tem um linguajar suel. Mas é por isso que eu quero a linguagem série B tem aí. Ok, então fica aí na série A. Vai, meu. Não, mas que eu ia dizer... Pois, mais ou menos. A época em que eu frequentava a noite, pra mim era vazia, porque as pessoas iam com outro intuito, elas não iam com o intuito de se divertir, iam com o intuito de beber, encher a cara, de pegação, de caçar. Ai, é tão feio tu entrar em um ambiente que é pra descontração e aí tu vê todo mundo assim, ó, cuidando, não sei o que, se olhando e os homens, né, esbarrando nas mulheres e as mulheres se aproveitando. Olha as mulheres se aproveitando. Falando em se aproveitar, o seu Zanoni de Canoas escreveu um e-mail te elogiando e aproveitou para me esculhambar. E o senhor... Está equivocado. Obrigada pelo elogio. Mas vamos lá. Né? Boa noite. Gostaria de cumprimentar a senhorita Jéssica Weber pela sua honestidade em declarar que torceu contra o Grêmio. Pois, ao contrário da dona Magda, que pavoneou sua opinião, dizendo que, antes de tudo, é gaúcha. Eu não sei onde é que a senhora ouviu isso, mas eu não... Mas a Magda é gremista? Eu sou gremista. Gremista, não disse em momento algum... O pavão eu gosto, sabe por quê? Viajou na maionese. Porque o pavão tem um rabo maravilhoso. Assim, quando ele abre o rabo, todas as cores do mundo, é a coisa mais linda do mundo é um pavão. Eu não vou me ofender. Eu vou me pavonear mais agora, seu Zanoni, para o senhor ter razão para falar. Mas enfim, tem outras coisas. Tá. Muito me assombra ver que esse sentimento nativista só se destaca quando o Grêmio está em finais. Durante o Calvário Colorado, na segunda divisão, não vi nenhuma manifestação telúrica da bancada. Bom, mas agora ele acusou a bancada inteira. Nesse sentido, pelo contrário, vi apenas chacotas e desrespeito com a história do Inter. Nossa, mas a gente não faz chacota. O senhor também, olha, ela é uma colorada, ouça colorada para o senhor não se pavonear em casa. Nós falamos de coisas sérias e dos problemas pontuais do Internacional. O tempo inteiro, foi ou não foi? Na Série B, sempre falamos da gestão, que estava mal colocada, que o time também sofria esse reflexo. Então, eu acho que o senhor está viajando na maionese. Dá os dedinhos de seu Zanoni aqui. Eu sei que ele me... Olha os dedinhos de seu Zanoni. A sua própria ídola ali, curada, me corrigiu. Eu sei que ele me elogiou, muito obrigada pelo elogio, mas eu acho que ali a segunda parte não tinha necessidade. Muito bem. Mas paga uma fortuna para essa guria falar bem. Uma piadinha do Cristiano Moura de Guaíba. Quanto à questão da direita ou da esquerda, Vitorino, nos dias atuais, isso só representa
com qual mão o político vai pegar o dinheiro do povo. É verdade, Né? Olha Só aqui, aí ó. que ele se posiciona. E pior é que ele não está errado. Não tá, não. Olha aqui, ó. tá errado. Para quem falou da noite, o que acontece, o que não acontece, o João Luiz Fantin Ramé nos dá uma dica. Hoje, por exemplo, tem um bom programa. Tem Ed Mota no Bar Opinião. Ah, que legal. Viu só? Tá aí. Obrigada pelos nossos calendários. Adoro os shows da Opinião. O Ed Mota... Vai falar mal do Ed Mota. Não, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto dele como cantor. A gente teve uma pimbinha uma vez. Vocês dois tiveram? Colunista da revista Backstage, né? E há muitos anos, aí escrevi uma crítica. Teve uma época que o Ed Mota estava com mania de jazzista. Alguém meteu na cabeça dele que ele tocava jazz. Aí ele... E quando ele inventou de cantar, que é assim... Não, ele não queria mais cantar, só rosnar, né? Só rosnar. Ele só rosnava. Puxando grave e agudo. Aí, Ainda bem que ele pode fazer isso, e queria tocar com harmonias. Ele ficou chato. O show dele... É verdade, foi uma época que ele ficou, foi muito chato. Aí eu escrevi uma crítica na revista Backstage, que, claro, chegou nos ouvidos dele. Chegou nos ouvidos, não, nos ouvidos dos olhos dele. E eu fui assistir um show dele, eu estava em São Paulo, na Expo Music, e fui assistir um show dele numa casa noturna. Eu não lembro se era o Credit Card Hall, uma coisa assim. Uma casa boa, então. Uma casa boa. Fui assistir um show dele. Ele soube que eu estava no show. E aí, no meio do show, ele disse, não, porque esse é um show assim, coisa e tal, eu vou tocar algumas músicas conhecidas, mas é que a minha proposta, às vezes, não é entendida, tem crítico por aí que fica criticando, não sei o quê, blá, e aí fica reclamando e criticando, mas sabe por quê? Porque não entende, porque não sabe o que está falando, não sei o quê, só entende de tocar em bar no Rio de Janeiro. O recado foi para mim. Deixei passar. Passou um tempo, 2, 3, passou uns 3 anos, 4 anos. O jornalista, o Jamari França, do Jornal do Brasil, fez uma coluna dizendo quase que a mesma coisa. Pô, cadê o Ed Mota da Conexão Japeri? Cadê o Ed Mota da Colombina? Que tinha uma coisa maravilhosa. Cadê o Ed Mota do Manuel? Pô, nós temos hoje um cara que canta pra burra, é um baita cantor. Ele canta muito, é um dos melhores cantores do Brasil, Ed Mota. Mas, não sei... Sabe, a proposta musical dele estava aí tá defasado. Aí eu liguei pro Jamari, eu digo, Jamari, o Ed Mota já te xingou? Eu disse, não, mas é uma questão de tempo ele me xingar. Mas hoje o Ed Mota amadureceu. Porque depois da encrenca que ele teve aí, né? Você viu? Aquele negócio que ele botou, teve um problemaço. Quando eu for viajar, eu não quero tocar para brasileiros não vão no meu show, porque só sabe ficar gritando e pedindo Manuel, pedindo não sei o quê. Eu não quero tocar isso. Quero tocar jazz, a propósito. Deram um pau nele na internet, que ele teve que se desculpar e tentar consertar, coisa e tal. Bom, aí, algum tempo atrás, ele andou reclamando que não tinha show, que ninguém contratava ele. Aí, decidiu montar um show tocando os sucessos dele. Resultado, maravilhoso. Está vendendo show, está tocando para burro. Muito cantando. bem. Eu quero dizer aos senhores, ao encerrar este programa, que no dia de hoje, o nosso querido, eterno Rui Spor, a grande moda, o grande nome da moda, está completando 88 anos. Meu Deus! 88 anos, Genial. Trabalhando, e hoje está sendo comemorado esse aniversário dele no Instituto Rui Spor. Isso é uma notícia muito legal e o Rui merecia, e nós merecemos que o Rui seja eternizado aqui no nosso estado. Dona Magda, você sabe, Rui Spor, eu nunca tive intimidade com o Rui, passando por corredor, Oi, tudo bem, Rui, tudo bem. Ele é uma pessoa, é um cavalheiro, né? Um homem muitíssimo educado. Mas eu me lembro, até agora, de uma época em que nenhuma noiva de Porto Alegre casava sem ter um vestido assinado pelo Rui Spor. Era uma coisa impressionante. As noivas faziam filas. Rui, eu preciso de um vestido. Rui, eu preciso de um vestido. Ele desenhava aquilo, pegava a prancheta, tá aqui. Naquilo, uma rapidez, porque ele tem o toque, né? O dom. Porque isso é um dom, né? É um dom que ele tem desde jovem. Então, o aniversário foi ontem, né? Então, eu quero dar meus parabéns ao Rui Spor. E hoje é o aniversário da Dona Magda, não é isso? Verdade. É porque é tarde.
mas eu não quero, agora eu não quero. Passou da meia-noite. É de noite, ela quer de noite. Não, é só hoje eu vivo em cores. É só, Você vai ter champanhe, Vitorino tá desesperado. Que horário tu nasceu? Vai ter champanhezinha de novo? Eu nasci às 15 horas e 5 minutos. Ah, não, então tem tempo ainda pra gente dar parabéns. Tem tempo pra dar parabéns. Mas vai ter champanhe e tudo? Não sei se Olha, interesseiro. Não pode beber no serviço. Festa tem que... Não, peraí. Não pode trabalhando. beber no serviço. Como não? Não pode. O meu sonho era ser provador da Ambev. Mas isso é outra... Sonho. É teu... Olha aqui, eu não sei se isso aqui vai ao encontro do teu sonho, tá? Eu tô no Facebook do Atualidades e a nossa telespectadora Marilisa Dias diz que eu tô cada dia mais bonita, que adora meu corte de cabelo, que me acompanha desde o programa do Cláudio Duarte. Ela põe entre parênteses que saudade. Uma pergunta, por que tu não casa com o Vitorino? Seria um lindo casal. Pô, dona, como é o nome da senhora? Marilisa Dias. Dona Marilisa, faz mais ou menos 40 anos que eu estou em volta da mercadoria aqui. Já fiz todas as Em volta propostas da mercadoria. Já fiz todas as propostas possíveis e imagináveis e nada, dona Marilisa. Ela foi muito inteligente, a dona Magda. Mari, já que nós falamos do Rui agora, vamos para os aniversariantes? Vamos lá. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor Franklin Pierce, foi um presidente dos Estados Unidos do século XVIII. Outro aniversariante também americano, Billy the Kid, que era um assassino bandido. Billy the Kid, o garoto, né? Ele foi um grande assassino, um grande marginal da sua época, foi morto, é claro, pela polícia. Que marginal era o seguinte... Ele morre ou nas mãos da polícia ou vai para a cadeia e morre na cadeia. Naquela época era tiro na cara. Boris Karloff. Boris Karloff foi um ator que se especializou em filmes de horror, em filmes de terror. Na tela, Boris Karloff, ele tinha uma cara grandona e tal, e fazia melhor Frankenstein até hoje. É verdade, é verdade. Outro aniversariante, o Harpo Marx, né? Um dos irmãos Marx, ator e cantor americano. O Victor Jory, que é um ator canadense, fez muitas séries de televisão, à sua época também. Meu amigo querido Joãozinho 30, o maior carnavalesco. O Joãozinho 30, ele dizia uma coisa que eu achava fantástica. O pobre não gosta de coisa feia. O pobre quer luxo. Gosta de luxo. Luxo. Então não posso ir quem gosta de lixo, quem gosta de pobreza é intelectual. É verdade. O pobre gosta de luxo. E o Joãozinho 30 tinha um temperamento muito difícil, sabe? Ele era estourado, imagina, qualquer coisa. Ele era maranhense. Tinha toda a carinha de ser. Ele era maranhense. A última vez que eu falei com ele tinha sofrido um AVC irreconhecível. Irreconhecível. Vamos falar agora do Franco Nero. Franco Neto casou com a Vanessa Redgrave, a grande estrela do cinema britânico, do cinema inglês. Franco Nero foi um ator que fez muitos filmes. Ele tinha um problema muito sério, não como ator e não como figura, né? Como tela, como impacto de imagem. Ele não conseguia falar inglês. Não conseguia falar inglês. Ele sempre teve esse problema, então ele começou a ser excluído. Como é que você vai fazer um filme se você não fala inglês, só fala italiano? Tem esse problema. É um problema muito sério. Tem que falar com fluência o inglês, né? Para quem não sabe, o Franco Nero era o coronel que foi resgatado em Duro de Matar 2. É isso aí. O que chamava a atenção eram os olhos azuis dele. Tinha olhos azuis bem brilhantes. Italiano muito do norte, italiano do norte. André de Biasi, completando 61 anos. Mas a Elizabeth Savala, querida Elizabeth Savala, está completando hoje 63 anos de idade. E ela foi uma das moças mais bonitas, né? Do Pai. Lembra a novela Pai Herói? Sim, sucesso. Ela era muito bonita. Hoje ela está nessa novela também Isso. agora. O Carlinhos Brown, completando os 55 anos. Mas por que o Carlinhos, Vitorino, você que é especialista em música, ele usa aquele chapéu, aquela coisa, aquele turbante? Aquilo é cabelo. É cabelo aquele turbante? Tem um cabelo ele esconde o cabelo dentro Rastafari põe dentro do chapéu. Coloca um turbante. Mas ele é o estilo dele, né? E outro aniversariante de hoje, o Vitorino é fã. O Vitorino já teceu loas aqui, elogiou muito o Nicolás Maduro aqui no programa. Está de aniversário hoje, o Maduro completando 55 anos do dia de hoje. Eu tive que dar uma gargalhada. Tu tá loas da cabeça. Não tá. O senhor Maduro disse que ele é um grande presidente, bolivarianismo e tal, essa coisa toda. Silva. Deixa o doidão da Silva, Vitorino. Já falei do Carlinhos Brown, o Vincent Cassel, um ator francês que fez o Cisne Negro com a Natalie Portman. Ele era aquele ator. Ele morou no Rio durante uma época. Ele mora no Rio. Ele mora no Rio. Mora em São Conrado.
Mal, tá morando mal. Ele se apaixonou pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, de uma forma, mora no Rio. Coitado. Né? Tem mais aniversariantes? Tem mais, mas já estou no finalzinho aqui. A Fernanda Gentil, que é aquela apresentadora de esporte, da Rede Globo, que tem 31 anos de idade, no dia de hoje. E a Miley Cyrus, cantora e atriz americana, que completa hoje 25 anos de idade. Olha aí, que era flor, a né? Ana Montana, né? Ana Montana. Não, uma cantora super nova que já é uma das mais ricas do mundo. Impressionante. Jéssica, alguns elogios aqui pelo Facebook do teu vestido, mas a Vita Silva, em especial, diz assim: adorei teu vestido, Jéssica, muito lindo. Ai, obrigada, Lu Forte, lá de Carlos Barbosa, me enviou algumas roupinhas logo nas redes sociais, lá no Instagram, @JessicaWeberOficial, vocês vão poder conferir. Muito bem. E a Vanessa Sarati faz um belo elogio para mim, muito obrigada, muito gentil, mas ela disse assim: adoro todos, e claro, o meu coroa charmoso, Gustavo Vitorino. Coroa? Como assim? Coroa, da Vanessa Sarati. De rosinha hoje. Obrigado, querida. Obrigado pela gentileza. A gente leva na brincadeira, mas eu acho que as pessoas têm que assumir a sua idade. E eu assumo a minha idade. Isso aí. Alguma ilação, alguém aqui? Sou feliz. Que ninguém não assume a identidade. Quem é que não assume a identidade aqui? Não tem ninguém que não assume a identidade. O senhor falou com a voz maldosa? Mas ele sempre fala, ele gosta de cutucar a onça com vara curta. Deixa eu só comentar uma coisa. Nem todo mundo está assistindo o programa desde o início, né? Não sabe, a Carla não está conosco, porque hoje ela teve uma indisposição, enfim. A gente está pensando que é menino. A gente está achando que vem aí. Menino, O gurizinho, o quarto filho da Carla, veio o gurizinho. Eu acho que o Guilherminho está vindo por aí. É por isso que ela não está no programa conosco. Chicão Tofani, conta para nós. Fala alguma coisa que te chamou a atenção, tem te chamado a atenção. Não quero que tu fique tão quieto assim. Mas eu não estou quieto, querido. Não, tu tá mudo. Tu não tá quieto. Mas a questão é o seguinte, tem que analisar... Não, quieto ele não tá, porque ele se mexe, ele fala. Tem que analisar que a comunicação ela evoluiu como todas as coisas da vida. Sim, meu amor. Nem sempre a pessoa que fala muito... É a melhor. Ela tem uma reciprocidade em casa. Bem ao contrário, o telespectador odeia aquele tagarela, aquele estilo de programa que só o cara fala, que nem era antigamente, em palcos. Aquilo ficou uma coisa bem trash. Justamente por Eu faço uma coisa mais moderna. Pois é, justamente por isso linguagem que eu tô pedindo a tua participação. Porque tu vai entrevistar um político, por exemplo, tu pergunta para ele, como é que você vê a economia atual? Eu acho que a economia atual não está boa, por isso. O cara quer se estender muito, ganhar muito espaço na mídia, ele se torna um chato, entende? E ele acha que está agradando, entende? Bem ao contrário, um gol contra. Porque normalmente o sujeito que é assim, ele se acha, né? Ele é que nem um Hitler. Ele é um cara, ele acha que é Napoleão, tá entendendo? Mas, Chicão, tem que ter um equilíbrio aí, não dá para simplesmente não falar. As pessoas estão perguntando aqui, ó, o Chicão tá de castigo? Não tem comportamento direito, tá de castigo. Não, é que eu não sou um cara... O Adonai, lá de Carazinho, mano. É que eu não sou um homem previsível em nada. Eu sou igual uma Lamborghini Huracan. Tu não sabe se ela vai a 340 ou ela vai andar a 60 por hora. E o Gustavo Vitorino é o quê? É um Gol prata, normal. Bolinha. Gostou da cor? Um cara previsível, ele senta na bancada e vai ficar falando. E eu sou o quê? Eu sou o quê? Não, mas eu não tô querendo que tu... Você é uma âncora que normal. âncora afunda as coisas. Não, você é uma âncora A âncora não é sempre bom. Lidera o programa. O Vitorino é um cara que ele fala em tudo, entende? Claro. Eu acho que o cara que fala em tudo... Não sei qual é que é. Boa noite. Por gentileza, dona Magda, a classe política hoje é uma grande novela sem graça daquela emissora onde o que realmente é real é o dinheiro desviado. E agora só falta um novo Collor, Luciano Huck. Então, tô louco, me ajuda aí, Chicão, os teus Jorge da Marcenaria. Mas a coisa mais importante que aconteceu na mídia brasileira, que a bancada não comentou, é o seguinte, exatamente, foi a capa da Isto É. A capa do Isto É está tendo uma repercussão mundial. Porque ali diz assim, botaram uma foto do Bolsonaro, uma foto que não é a melhor foto dele, já é uma mídia tendenciosa. Como 90% dos jornalistas, tem os 10%, são da esquerda, aí depois que a liberdade de opinião, por isso que os militares cortavam a liberdade de opinião para falar mal das pessoas dessa forma, a Isto É botou uma foto do Bolsonaro, Magda, e disse assim, além de distorcer, colocou um texto embaixo. Ele é homofóbico, ele é não sei o quê. Esse é o presidente que você quer? Não. O presidente que a gente quer de novo é o Lula, que roubou todo o Brasil. Roubou toda a história.
Esse é o presidente da maioria dos jornalistas, que graças a Deus eu não me incluo, por causa que a mídia distorce o Bolsonaro, porque ele é homofóbico, porque ele vai a favor de que vai estuprar, tudo errado. Eu não vejo nunca essa mídia queimar a Dona Maria do Rosário, queria dar vale transporte para os caras que estão nós assaltando na rua. Esse é o papel de 90% da mídia. Por isso que eu desconsidero o jornalista muito, entende? Porque ele tem uma imagem, ele tem uma cabeça muito dos centros de comunicação das faculdades, daquele estilo Cidade Baixa, tudo é contra a direita, não tem nada a ver com essa gente. Essa gente, né? Graças a Deus, cheira mal. Entendeu? Muito cheira mal. Olha aqui, ó, uma informação. Não cheira Calvin Klein, eu cheiro a Calvin Klein. Fala nisso, eu quero te contar uma coisa. Eu ganhei um perfume de aniversário já antecipado, né? Dos meus amigos Marcelo Zingali e Roque Delameia. Eu ganhei, Chicão Tofani, um Mont Blanc Individuale. Tu não tem noção do que é o aroma daquele perfume. Uma coisa chiquetésima. Marcelo Roque sempre tem muito bom gosto. É um perfume caro. Caríssimo. E olha que maravilha. É uma coisa suave. Cada cheirada dessa, R$50. Mais ou menos. Não, é 50 pelo aroma e mais 150 por cheirar o meu pulso. Tem que ter muita classe para isso aí. Tem que jantar e almoçar em restaurantes muito fashion. Muito fashion. Agora vamos ao que interessa a toda a população, Mário Barcelos. A Prefeitura de Porto Alegre vai nomear 58 professores e 11 monitores. Eles deverão já começar a atuar ainda nesse... Agora saiu a autorização, essa é uma notícia que nós já tínhamos falado, né? Mas agora a Secretaria do Planejamento e Gestão de Porto Alegre ratificou, confirmou a possibilidade de contratar estes profissionais, que estão todos, para a gente ficar bem claro, aprovados em concursos públicos e vão atuar na rede municipal. Dona Magda, falando em prefeitura municipal, está muito feia essa briga do prefeito com os vereadores, né? Agora eu vou usar um termo do Vitorino aqui, os vereadores estão chamando o prefeito Marquesan de bunda mole. Estão chamando. É que ele chamou essa hora eu já posso falar isso aí. Essa palavra posso falar essa hora. Ele também ofendeu, né? Ele disse que não ofendeu os vereadores, mas ele falou político. Eu não vou repetir a outra palavra. Chicão Tofani, eu não quero falar aquela palavra, não fica bonito na minha boca. Também não vou falar. Mas acontece o seguinte, que o nível dessa fala do prefeito, o nível da fala dos vereadores, que já estão prometendo até criar um processo de impeachment para tirar... Agora já viajaram na maionese. Para tirar o Nelson Marquesan Júnior, etc., eles têm que entrar em acordo e fazer um consenso pelo bem da cidade. Então a cidade não existe, a cidade é uma porcaria. É o lixo que virou Porto Alegre. Eu falo todos os dias, o centro de Porto Alegre é um shopping chão. Hoje eu passei de novo, né, na Rua da Praia. É aquele monte de gente vendendo coisas, você não consegue caminhar, as pessoas de mais idade não conseguem, as mulheres com os carrinhos de crianças querem passar pela Rua da Praia. Nós estamos em dezembro praticamente, sexta-feira que vem, na outra sexta-feira já é dezembro. Sim, dia 1º de dezembro é sexta-feira. Uma sexta-feira. Então, temos que nos unir, o Porto Alegre. Porto Alegre já não tem nada, nenhuma atração, absolutamente nada. E estamos fazendo de Porto Alegre uma rinha de galos, porque isso me parece ser uma linha de galo. Até parece que eles não têm mais nada para fazer, né? Então, eu peço, por favor, ao prefeito, aos vereadores, etc., que sentem, conversem, cheguem a um acordo pelo bem da cidade, porque a eleição está aí, as pessoas não esquecem. Agora, eu presenciei uma coisa no centro da cidade, estava um amigo meu caminhando, ia dar um pulo no Plaza, e eu vi uma coisa extremamente democrática que chamou a atenção para mim. Eu passei para os haitianos, os caras estavam vendendo bermudas da Adidas a 10 pila. Eu perguntei quanto é 10 pila. Eu disse para meu amigo, tem que comprar. Sabe por quê? Mas é chinês, Chicão. Da Adidas também é chinês? Só claro. Tem que prestigiar o cara. Depende mas vai durar 10 vezes só. Isso é um pila cada vez que tu sai. Eu acho que eu vou me vestir ali. Eu acho que é um exemplo. Eu acho extremamente fashion. Fica homeless, os americanos chamam mendigo de luxo. Não é fashion porque tu está contribuindo para a pirataria, né? Mas é um grande problema a quantidade de impostos que a gente paga nesses E ajudando um cara que não está bem na foto.
que não é o capitalista selvagem, o cara humilde. Falando em prefeito Marquesan e prefeitura de Porto Alegre, neste sábado agora, dia 25, vamos ter mais uma ação da prefeitura nos bairros. E o bairro será a Restinga, das 10 horas da manhã até as 16 horas deste sábado, 25 de novembro. O prefeito Marquesan estará com a sua prefeitura lá na Restinga. E à tarde, inclusive, tem um ato oficial com entrega de homenagens às lideranças comunitárias. Esse é o projeto dele, é um dos projetos dele, que é a prefeitura nos bairros. Sabe que um amigo meu disse que estão falsificando a minha camisa? Então, a camisa XT só pode ser comprada pelo Facebook Chicão Tofani Oficial ou pelo Instagram. O resto é falsificação. E assim mesmo, cuidem, porque tem mais de um Chicão Tofani no Facebook. É um Preste fake atenção, meu que eu não consegui tirar. Chicão Tofani Oficial. Aquele outro cara é um fake. É. Ele não mostra a cara dele, ele mostra a minha cara toda hora. E o pior é que no Instagram ele tem mais seguidor que eu. Sabe por quê? Porque ele posta foto todo dia. E tu não posta nada. Não, eu posto uma vez por semana. Quem posta todo dia, ele não conhece marketing. É que nem aquelas mulheres que entram no shopping, barra shopping. Ai, tô me sentindo legal, pin no Instagram. Vem umas Maria Piriguete. Eu sigo uma lei MKT internacional. Uma foto por semana. O que é MKT? Marketing. MKT. Te ligou? MKT. Marketing. Eu aprendo muito com o Vitorino, Chicão Tofani tua todos voz os faz dias. Mas eu aprendi com o Vitorino. 5 minutos que eu não ouço Só tua ele voz. fala? Tô achando Só muito ele estranho. fala? Muito tempo, né? Teve uma telespectadora que perguntou se o programa estava sendo uma missa hoje, porque só dava para ouvir a voz do Vitorino. Ah! É que agora mesmo eu não falando, eles criticam que eu tô falando demais. Pois é, não dá. É que, sabe o que é? É que eles querem tu ouvir. tem muito... As pessoas perceberam nos últimos Tu tempos tem um que eu tenho estoque muito reduzido- grande. Eu tenho reduzido significativamente a minha Com um participação. olhar cansado, um olhar depauperado. Não, eu tenho reduzido significativamente a minha participação, até atendendo os clamores de alguns telespectadores que acham que eu estava falando muito, entrando no assunto de todo mundo. Então eu tenho... Não, o Vitorino é um cara de pau. O programa todo entrando no nosso... Agora, no repé do programa, no final, pobrezinho, eu não quero entrar. Blá, blá. Não, tu entra. E agora eu vou entrar no teu. Vamos lá. Eu vou entrar no teu cirurgicamente, que nem um míssil tomar Falando em cirúrgico, quando é que tu vai fazer uma... Parou, ele vai entrar no teu assunto. Nossa, tem que... Não dá bola pra ele. Eu vou Não, mostrar processa. o meu peito Não, aqui, eu não, quero que ele não. mostre o dele. Vamos ver. Pode fazer Não, isso. processa. É só levantar Aproveita a cabeça. disso. o busto botar pode a cadeira, botar. viaja, Bardiano, Paulando, nós vamos fazer aqui. Vai ver o que vai dar. Veja aí, quando é isso do verão agora, o Paulo Sérgio vai pra praia, a Marjana vai ter que tirar umas férias e nós, pá, vamos pelar os gringos. É isso? A gente se aproveita. Eu adoro a sinceridade dos nossos telespectadores, né? A Luana Correia tá assistindo o programa com o noivo dela, o Zig Manzoni, e ela disse: somos um casal jovem. E eu assistia com a minha avó e achava o programa uma chatice. Mas hoje em dia, nós dois assistimos juntos, adoramos e não gostamos de perder nenhum programa. Que bom, né? Que as pessoas mudam de opinião, reciclam. Mas não faz tanto tempo. O programa tem só 2 anos. As opiniões das pessoas precisam ser respeitadas. O meu avô, quando viu... Esse negócio vai afundar, não tem a mínima bola pra ele. Meu avô. Aí ele voltou a falar: olha, anota, esse negócio vai afundar. Pô, mandaram ele ficar quieto. Terceira vez ele falou: esse negócio vai afundar, expulsaram ele do cinema. Falar em afundar Ai, a situação do submarino argentino, hein? Eu fiquei prestando atenção ao teu avô. Pensei que ele fosse falar no submarino argentino. Fala, querido, Mas não, fala. aquele problema sério, eu não sei. Já estão achando que o submarino explodiu. Explodiu assim que... Teria explodido. Exatamente. Mas teriam destroços no mar, né? Pois submarino, é isso que eu penso. Eu também. Porque Será que ele não está numa submarino, fossa, por conta da pressão, abissal? né? Existe uma... Não vão Existe boiar uma as amplitude, uma amplitude de pressão muito alta. A pressão interna é uma e a pressão externa. Então o submarino é uma verdadeira bomba. Se tivesse explodido, nós teríamos destroços, alguma coisa. É. Mas quem mandou essa informação de um estouro, Mário, foi sismógrafos americanos.
Os americanos monitoram, né? E parece que eles perceberam e aí mandaram. Só que tem uma coisa, o governo argentino não quer divulgar. Que missão, aonde está, se o submarino, eu acho que é uma arma antiquada de guerra. É verdade. Porque ele é muito vulnerável. Ah, não, ele pode abater um navio. Hoje os navios têm radar e detectam o submarino a 20 quilômetros e colocam mísseis marítimos que desce e zoom no submarino. Hoje acabou o submarino. O submarino. E o submarino da década de 70. É que nem tanque. Ninguém mais vai invadir um país com tanque. Imagina tanque. Mudou. Medieval, a guerra do futuro vai ser atrás do monitor. Agora, é uma guerra de drones. Isso pode ser. Mas tu vê que eles, de qualquer maneira, eles chegam de qualquer jeito e é com uma arma que eles matam as pessoas. O 38. Não, mas uma outra coisa. Esses malucos lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Olha, Scotofone, eu até hoje não descobri, porque eu ganhei de uma pessoa, ele é alemão, ó, tem uma coisa Germany ali, mas não sei. Tem um copinho de cerveja. Tem uma coisa Germany ali, mas eu não tenho certeza. Tem uma caneca de chopp ali. Viu? Gostou tudo? Mesmo, Eu sou um cara que eu gosto de penduricalho. Tu gosta de penduricalho. E nós gostamos muito de estar com vocês, mas hoje terminou o programa. A gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Todos uma boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.